Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia, meu amigo Roberto Nunes. Tá tranquilo? Tranquilo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jair. Sou aí, grande amigo do comércio. Aí a todos os ouvintes da Rádio. Esse barulho aí me tremendo, cara. Que isso, Roberto? Fica tranquilo. O Jair passou pra mim que você era um cara tranquilo. E aí, há quanto tempo nessa vida de mexer com informática, consertar computadores? Quanto tempo essa vida aí? Essa vida já tem 6 anos já, né? 6 anos. Começou bem enquanto eu trabalhava ainda no comércio, né, de Vicente Carvalho. Eu era vendedor aqui nessa loja das Casas Bahia e nos horários que eu saía da loja eu já visitava cliente, pegava equipamento para fazer manutenção em casa. E aí foi iniciando essa carreira aí, já tem 6 anos aí, graças a Deus aí. Tudo ok aí, graças a Deus. Você é natural de onde? Nasci aqui mesmo, no Guarujá. Ah, Vicente de Carvalho? Nasceu no Santo Amaro? Exatamente. Então é novinho, né? O cara que fala pra mim que nasceu no Santo Amaro é novo. Tu nasceu em Santos, né, Jailson? Eu nasci em Santos. Isso, mas desde aí veio só pra... Não, eu só atravessei pra Santos pra nascer. Não, a tua mãe que atravessou pra tu nascer. Eu atravessei com ela. Mas quem atravessou... Pô, tá bom, foi. Depois a gente vê isso aí. Então, Jailson, como é que nós vamos começar a conversar com o Roberto, puxando os assuntos referentes aí às dificuldades que algumas pessoas têm em relação à informática, computador, notebook? Você começou, Roberto, atendendo o cliente porta a porta, de casa em casa, ou seja, quando você iniciou na informática, você já começou com porta aberta? A gente fala com comércio. Não. Como eu acabei de falar, eu trabalhava ainda no comércio, era vendedor aqui numa das lojas das Casas Bahia, aqui no Guarujá. Né? Enquanto eu fazia o meu papel de vendedor, eu fazia também o meu papel de marketing. Eu já entregava meus cartões para os clientes que eu conhecia, conversava na loja ali. E há 6 anos atrás, o pessoal estava comprando muito equipamento, então era um segmento que estava, né? Até hoje ainda está, mas estava em crescimento no momento. Então, eu fiz uma cartela de clientes ali, naquele momento, né? E quando saía da loja, fora do expediente, já visitava nas suas residências, pegava equipamento, levava para casa para poder fazer manutenção, e assim a gente criou a cartela de clientes, né? Certo. A loja só foi aberta logo depois que eu saí das Casas Bahia, né? Ah, e fez a loja aqui em Vicente Carvalho mesmo, né? A loja aqui em Vicente do Carvalho, que somos residentes aqui, a gente também trabalha aqui, a gente é da casa. E atualmente o endereço do seu comércio é onde? Do seu comércio não, do seu serviço é onde? A loja fica na Avenida Presidente Vargas, Avenida do Cemitério de Vicente de Carvalho, bem pertinho ali da Avenida Oswaldo Cruz. Sei. Passando ao Oswaldo Cruz, sentido Parque Estuário. Em frente à Autoescola Litoral, na realidade. Ah, legal. Muito bem. Mais alguma pergunta aí? Serviço. Que tipo de serviço que você oferece lá? Nós fazemos desde instalação de equipamentos em residências e comércio. Nós fazemos também formatações, configurações, instalações de rede. Fazemos diversos tipos de consultas também na loja, como SPC e Serasa. O nosso leque é bem grande, né? Fazemos manutenção geral em computadores, notebooks. É mais voltado para o lado de serviços, né? Sim. Parte de serviços da informática. Tu, quando começou a ser comerciante, que maior dificuldade que tu encontrou? Assim, você ter uma porta aberta, você virar, de repente, os atendimentos que você fazia, a carteira de clientes que você atendia em casa, você tem uma porta aberta, tem um horário fixo. Qual a maior dificuldade que você encontrou? Bom, eu posso dizer que a partir do momento que eu abri o estabelecimento, a maior dificuldade foi manter uma qualidade de serviços que até hoje não tem reclamações, né? Eu poderia ser suspeito em dizer isso, mas a maior dificuldade que até hoje a gente trabalha mantendo um equilíbrio é na nossa qualidade de serviço. Nós temos a loja aberta, já vai fazer 5 anos e, graças a Deus, nunca tivemos problemas com clientes. Os poucos problemas que tivemos a gente conseguiu resolver não só de uma forma plena, mas também rápida, né? Então, eu acho que a maior dificuldade para qualquer comerciante que tem o plano de abrir um comércio, acho que é manter a sua qualidade de serviço. O demais, poderemos dizer, no caso, problemas, de repente, de finanças ou
ou no caso concorrência, isso aí tudo com jogo de cintura você consegue, né? Mantendo a qualidade de serviço, sempre vai ter quem procure você, sempre vai ter quem esteja com você ali, os seus clientes e parceiros, né? Tendo em vista assim, nessa evolução, né, da informática, a gente sabe que a cada dia as coisas modernizam de um jeito que um computador hoje que você pagou R$1.000, né, enorme, aí daqui a pouco os caras fazem uma inovação, ele, além de aumentar o preço, diminui no seu tamanho. O pessoal que te procura lá é mais para tentar consertar o que mais? É placa-mãe, que é o que às vezes dá sempre maior número de problemas que aparece e a pessoa em casa não sabe resolver esse problema porque tem que dar uma modificação, você tem que fazer uma análise, né, do equipamento para ver se realmente o problema é na placa-mãe. Bom, falando de uma forma abrangente do serviço, os serviços são gerais, porque a partir do sistema operacional que a pessoa acessa e mexe todos os dias, é muito provável ele apresentar problemas, dependendo do usuário, seja ele em 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque existem pessoas que acessam o sistema, fazem download de músicas, de vídeo, então danifica o sistema com vírus, com arquivos maliciosos. Então, a partir do sistema operacional, já tem problemas que a gente precisa solucionar com frequência, né? No demais, dependendo muito do equipamento, se não for equipamentos assim, com mais de 3, 4 anos, quando dá problema em placas gerais, placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, de som. Exatamente. Né? Então, quando não dá esse tipo de problema, o pessoal é mais para fazer limpeza interna também. Fonte de energia queima muito, principalmente aqui no Guarujá e Vicente Carvalho, que quase não falta luz, né? Aí então, quando falta energia, tem aquela sobrecarga. Né? Exatamente. Então, fonte de energia. E também o pessoal procura a gente para fazer muito upgrade, né? Hoje nós não podemos contar muito, né, com a estabilidade do comércio, pelo contrário, né? Nós vivemos uma instabilidade geral no país, então as pessoas estão evitando comprar equipamento novo. Estão dando um grau, né? Exatamente. Um gás, né? Exatamente. Então fazendo aí o tempo de vida útil do equipamento aí prolongar um pouco mais. Então, desde sistema operacional até o upgrade é o que o serviço está top lá na loja. Né? Legal. Mais alguma? Manda um abraço pro pessoal que está assistindo a entrevista aqui. Assistindo e ouvindo, né? Porque a gente agora tem esse aparato também, além de ouvirem você falar, estão te assistindo também. A Evelyn Fonseca, o Dinati Portela, que inclusive foram entrevistados aqui, o Vitória Ferreira lá de Cubatão e o Edu Quintana, tá sintonizado na entrevista. Avisar pra Evelyn e pro Dinati, qualquer problema é só procurar o Roberto lá na Presidente Vargas, né? No finalzinho aí, acompanha a entrevista até o final, a gente vai deixar os contatos dele aí no finalzinho da entrevista. Sem dúvida. Mandar um abraço também pra Bianca Leal e pro Paulo Isidoro, que estão sintonizados na entrevista e deixaram perguntas pra fazer aqui. A Bianca Leal, ela pergunta, do teu ponto de vista, qual é o melhor sistema operacional para a gente usar no computador e o porquê? Hoje, nós podemos dizer que um dos sistemas mais estáveis é o Windows 8.1. É uma versão que não é pesada, é um sistema operacional leve, já vem com recursos atualizados, né? Bem diferente da versão Windows 8 que saiu há alguns anos atrás, né? Porque foram corrigidos diversos erros, né? E simplesmente porque o Windows 7, com todas as suas versões que tem, ele ainda é, vamos dizer assim, um irmãozinho lá do Windows Vista. Então ele veio pesado, né? E o Windows 8 ele veio para corrigir diversos tipos de problema, principalmente esse. Então o Windows 8 hoje é o sistema operacional mais indicado aí para a pessoa trabalhar, porque ele dá suporte a quase 100% dos programas que você utiliza baixando da internet aí, e é um sistema que você pode utilizar tanto em casa quanto no trabalho, né? Então a gente indica o Windows 8.1. Se o pessoal tiver alguma dúvida em relação a esse assunto que foi perguntado agora, é só chegar lá no seu estabelecimento que tem toda a orientação. Pode chegar na loja que a gente dá suporte, pode ligar pra gente também, e também atendimento direto pelo Facebook, via chat. O telefone qual é? Lá é 13-3341-2424. 3341-2424. E o Facebook? Facebook é R. Nunes Manutenção.
Muito bom. É só entrar lá, esclarece as dúvidas e precisou dar um grau no computador, é só levar lá. Exatamente. Tem mais perguntas aí? Paulo Isidoro, na verdade ele faz 2 perguntas. Ele pergunta que tipo de manutenção que o cliente pode fazer para melhorar o desempenho do computador. É a primeira. Certo. Se for CPU, nós sempre fazemos o upgrade da máquina, né? Se for uma máquina com memória já de modelo antigo, como DDR2, por exemplo, a gente aconselha ele comprar uma placa mais nova com memória DDR3, colocar também uma quantidade maior de memória. Hoje a maioria das máquinas aí tem 2 GB de memória, então você pode adicionar 4, 6 nessas placas de memória DDR3, elas suportam 8, 12 até 36 GB de memória. Então o ideal primeiramente é fazer o upgrade da máquina, colocar mais memória, trocar processador também. E dependendo do recurso que ele vai utilizar no equipamento, adicionar também uma placa de vídeo, né? De repente ele precisa usar um programa como o AutoCAD aí para fazer diversos tipos de projetos, ou até mesmo ele gosta de jogar um jogo na sua residência. Bom uma placa de vídeo. Não adianta dar um upgrade num setor e deixar o outro desguarnecido, né? Exatamente. Tem que fazer uma equiparação para que o trabalho fique equilibrado, né? Dependendo do recurso que a pessoa vai utilizar, ela tem por obrigação, podemos dizer assim, não sai muito caro, né? Não sai muito caro, né? Não sai muito caro. Eu acho que cada caso é um caso também. Exatamente. Né? Depende muito do que o cliente usa, né? Exatamente. Mas fazendo também lá no R Nunes. Lá a gente lá faz você tudo, vai fazer aquele preço Nós legal. fazemos qualquer negócio. Ainda mais se a pessoa falar que ouviu aqui na Litoral Paulista, viu a entrevista, é só chegar lá e falar assim: olha, Roberto, poxa, eu te ouvi lá, cara, eu tô com um problema assim. Aí você vai lá, faz o diagnóstico, né? E depois fala pra pessoa, vamos resolver isso aí. Qual é a outra pergunta? A outra do Paulo Isidoro, ele pergunta que antivírus que você indica para uso diário? Bom, para uso diário, se ele tem a intenção, a opção de usar um antivírus gratuito, nós indicamos o Avast, que é um antivírus super seguro e ele... Podemos dizer que ele fala com o cliente quando algum arquivo malicioso ou website malicioso está sendo acessado por ele ou de uma forma até irregular na máquina, né? Agora, se ele tem a pretensão de pagar um antivírus, aí nós podemos dizer que a maioria deles, sendo o serviço pago, são bons. São todos seguros, né? Todos seguros. Norton, o Avast, o AVG, então, a Avast enfim. Tem a versão gratuita e tem o pago, né? Todos eles têm a sua versão gratuita e tem a sua versão paga. Todos eles. Só que a pessoa, antes de instalar, tem que dar uma pesquisada, porque se de repente é uma besteirinha que estão colocando por aí, o cara se assanha, fala, não, esse é bom, aí chega lá, é pior do que não ter, né? Sim, tem antivírus que você baixa na internet, sendo esses não muitos conhecidos, né? Tem alguns que você baixa e ele fica o tempo inteiro escaneando o seu equipamento, né? E aquilo, dependendo de como esteja o sistema operacional da máquina, ele começa a travar o equipamento, então é bom sempre... os dados importantes, né? E depois fazer falcatruas aí quando você olhar, você falou, ixi, já foi, né? Verdade. Porque eu tinha um colega que ele tinha um computador, aí falou que recebeu um negócio lá que mandaram, ele salvou. Aí sei que de repente ele falou que quando estava operando, o computador fez assim, ó. E na tela ainda apareceu, tchau! O cara falou que levou pra consertar, o cara falou, colocaram um negócio no seu computador aí que o cara tava te controlando do outro lado. Eu falei. Aí o cara falou pra mim, mas como é que ele ia saber? É aquele negócio de ficar baixando aquelas coisas sem prestar atenção, né? Exatamente. É complicado, né? O usuário ele tem o costume de ficar clicando em tudo que aparece. Isso, né? E tem muitos programas hoje em dia que você baixa ele e vai instalar no seu computador. O problema está exatamente na hora que você vai instalar. Você tem que prestar atenção e ler as janelas que estão sendo selecionadas ali, porque aquelas janelas dão informação de você aceitar termos para instalar diversos programas no seu computador, não somente aquele que você baixou, né? E é exatamente aí onde começa o grande problema do sistema operacional da máquina. Entendeu? Muito bem. Olha, agora 8h39. Tem mais alguma dúvida aí? Não, por enquanto só. Tem mais um alô do pessoalzinho que está assistindo. Não, sua, no caso, se você tiver alguma dúvida. A minha por enquanto não. As tuas colocações, a pergunta do pessoal aí. Eu tenho uma dúvida no seguinte. As pessoas falam muito em conservar o aparelho, né? Principalmente. Não na parte
interna, né? Isso aí, se você não souber mexer, tem que levar num técnico capacitado. Eu tô falando a máquina, por exemplo, bater, no caso de notebook, né? E tablet também, né? Jogar de qualquer jeito, pôr peso em cima, isso tudo de repente até influencia em prejudicar o equipamento, claro. Em deixar avariado. Claro, né? No caso de notebooks, você tem que observar que quando você fecha o equipamento e põe em cima de uma mesa, a tela do notebook é muito sensível. Então, se você colocar qualquer tipo de peso em cima, você pode danificar, quebrar a tela, você pode danificar o teclado também do notebook, que é uma coisa que fica praticamente sobressalente, né? No caso, por ser um aparelho que você pode levar para qualquer lugar onde você for, tem que tomar cuidado para não bater também por causa do HD, né? Porque o HD ele é um disco rígido que tem uma agulhazinha que fica ali flutuando sobre aquele disco ali, onde ficam gravadas as informações do sistema, arquivos. Se aquela agulha bater no disco, ele danifica, pode causar aí arranhões no HD e você ter o seu equipamento aí com um problema bem sério, né? Precisa até trocar um HD, trocar uma tela, se você não tiver determinados cuidados, você realmente tem bastante problemas aí, né? Relativo ao que você falou do HD, tem muito cliente que, às vezes por relaxo, por descuido, compra o computador, começa a colocar arquivo lá dentro de qualquer maneira. Certo. O que você indica, que tipo de ferramenta que você indica para a pessoa, assim, nunca perder os arquivos que estão dentro do computador? Porque a gente sabe que um computador pode custar R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas o arquivo e os documentos que você tem lá dentro, os dados que você tem lá dentro, não tem valor, né? Que tipo de ferramenta que você indica e que tipo de procedimento que você indica para a pessoa nunca perder os arquivos que estão dentro do computador? Maravilhosa pergunta essa. Poxa, muito bom, hein? Excelente pergunta. Então nós vamos fazer o seguinte. Que ele perde muito. Eu acho que é experiência própria. Eu já costumei perder. Eu já perdi 2 HD. Comércio, acho que ele viu muito isso, né? Já perdi 2 HD. Falou realmente, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Sabe o que é? Às vezes é da gente mesmo, é a correria do dia a dia, a gente perde, a gente esquece. Atenção, E quando a gente vai ver, a gente sabe que qualquer peça eletrônica, ela tem uma vida útil, né? Aí bate o desespero, né? Aí bate aquele desespero. Aí já era. É verdade mesmo. Bom, o primeiro de todo tipo de recurso que a gente utiliza, para quem usa tanto notebook quanto também PC convencional, é você particionar o HD. Ou seja, você usa o sistema operacional numa parte do HD e deixa uma outra parte do HD só para os arquivos, fotos, documentos, enfim. Por quê? Existem muitos tipos de arquivos maliciosos, vírus, que quando ataca o sistema operacional, muitas vezes ele apaga completamente o sistema e tudo que tiver dentro. Então, dependendo da situação que o seu HD esteja, se ele estiver em bom estado e o seu sistema operacional for apagado de uma vez, os arquivos que estão dentro da outra partição, eles se mantêm seguros ali, desde que o HD não tenha sido completamente danificado. Por exemplo, se queimar o HD, realmente aí não tem jeito, aí vai tudo. Uma outra opção que a gente inclusive sempre fala para todos os clientes é manter sempre uma cópia segura dos seus arquivos. Ou num pendrive, ou num HD externo, ou num outro computador que ele tenha, porque os arquivos, aliás, eles têm um valor muito alto para o cliente, né? Muitas vezes são fotos antigas, fotos particulares, fotos da família, muitas vezes fotos de entes que já foram. Então os arquivos são algo muito precioso, então é interessante que você atente a ter um cuidado maior, principalmente com eles, né? Em questões de empresas que a gente atende também, a gente sempre indica fazer sempre backup seguro, seja num pendrive, em DVDs também, você pode gravar os arquivos em DVDs, num outro HD externo. Sempre é interessante você ter um backup dos seus arquivos. Muito bom, legal. São dicas que às vezes a pessoa não presta atenção, né, Jailson? Mas se você for analisar, o aparelho é teu, os arquivos são teus. Se você não cuidar, aí depois você chega lá desesperado no Roberto, Roberto, meu Deus. Aí depois é o técnico que não presta. Aí depois você, tu não consegue salvar, aí tu vai lá e fala pra ela, olha, vai ser impossível porque queimou o HD, queimou geral. Exatamente. Você não fez um backup? O que é isso? Né? Tem muitos termos que você fala pra pessoa tecnicamente, ela não entende, mas a gente consegue perceber que
dá para chegar para você lá e perguntar, não, e dá uma dica disso, o que eu faço, não é isso? Exatamente. Inclusive, uma coisa que a gente fala para todos os clientes que fazem serviço conosco, a gente não só fala e faz, a gente já é de praxe do nosso serviço fazer um particionamento do HD para o cliente que procura o nosso serviço na loja. Então, geralmente, a gente já deixa o sistema operacional só numa partição e faz uma partição só para arquivos. Todo cliente que chega lá na loja, a gente já faz o particionamento do HD dele, já para não ter esse tipo de problema. E a gente sempre indica isso, né? Muito bem. Olha, 8 horas e 45 minutos, a gente encerra agora o primeiro bloco, né? Vamos rolar um intervalo? Vai ter intervalo? Vamos fazer um intervalo. E a gente já volta para continuar a falar aqui com o Roberto sobre informática e alguns outros problemas. Se você quiser fazer sua pergunta, pode entrar em contato com a gente, tá bom? 8h45, já a gente volta. Valeu!